Você está na playlist Física Zero, onde a gente vai ver a física do absoluto zero. E o tema de agora será a velocidade no movimento retilíneo. Qual é esta definição? Mas, para que você consiga compreender esta aula de agora, é importante que você tenha conhecimento sobre posição e deslocamento. Não tem? Então dá uma olhadinha no card que eu vou deixar aqui em cima para você e também na descrição do vídeo. Ou então simplesmente pega a playlist desde o começo. Agora, se tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Então vem comigo, porque se você quiser fazer um curso especial feito sob medida para você, dê um pulinho lá no meu site fisicacomdouglas.com e veja qual é aquele que fica melhor para você. Vem comigo! O tema da aula de agora será a velocidade no movimento retilíneo, mas para que a gente venha a compreender o conceito de velocidade, é necessário saber o que é um instante, que vamos representar pela letra T, e o que é um intervalo de tempo, que nós vamos representar por ΔT. Então, vamos a este estudo. E a primeira coisa que a gente vai definir é o que seria um evento. Evento, para nós, é algo que pode ser descrito por uma posição no espaço e por um instante no tempo. Então, os eventos serão isso daí. Vamos ver aqui um evento, o início da sua festa de aniversário. Vai ter uma posição no espaço, vai acontecer, sei lá, no salão de festas da sua casa, ou em um buffet, ou quem sabe o evento do seu aniversário vai ser num shopping. Enfim, é necessário uma posição no espaço. Mas não basta você dizer para o convidado onde vai acontecer, mas em que instante de tempo, que corresponde à data e à hora do início deste acontecimento que será o seu aniversário. Então, este início do seu aniversário é um evento. Outro evento será o fim. Muitas vezes, quando se é criança, o pai pergunta, certo, começa que horas? Este começo é um evento. Mas termina que horas? Então, você vai ter o evento início da sua festa e o evento fim da sua festa. Mas e a sua festa, o que é? Bem, a sua festa não é um evento. A sua festa é descrita por dois eventos, o início e o fim. E no meio do caminho, tudo isso que aconteceu será um fenômeno físico. Então, um fenômeno é um acontecimento que apresenta um evento de início e um evento de fim. O que nós chamaremos de intervalo de tempo corresponde à diferença entre o instante final, T final, e o instante inicial. Isso quer dizer que vai representar a duração do fenômeno que nós estamos observando. Como a gente faz T final menos T inicial, é comum dizer que isto corresponde à variação dos instantes ou variação do tempo. Muitas vezes você vai encontrar este vocabulário sendo utilizado. Intervalo de tempo ou variação do tempo vai representar a duração do fenômeno. E para você saber, por exemplo, quanto tempo durou uma festa, é importante você saber que horas ela acabou e que horas começou. Se acabou às 10 horas, tendo começado às 8, isso quer dizer que a duração foi 10 menos 8, portanto, 2 horas. E vamos às unidades de tempo. Um ano são 365,25 dias. Douglas, eu jurava que davam 365. Não. Por isso que a cada 4 anos aparece o famoso ano bissexto, com 366 dias, para compensar esta falha que existe não correspondendo a um número inteiro de dias. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Mas espera aí, se uma hora tem 60 minutos e cada minuto vale 60 segundos, eu posso dizer que uma hora tem 3.600 segundos. Essa informação é bastante importante na resolução de vários problemas que se apresentam no nosso dia a dia. Mas o que seria a tal da velocidade? Vamos começar com um conceito chamado velocidade média. Muitas vezes, os professores de física vêm com uma fórmula jogada para você. Mas eu quero que você compreenda o conceito antes de ir à equação que vai representar este conceito. Velocidade média corresponde à rapidez média
com que um deslocamento ocorre. Então veja, o nosso acontecimento, o nosso fenômeno vai ser um deslocamento. Um deslocamento tem um evento inicial e um evento final. Um deslocamento começa numa determinada situação e termina em outra. E é isso que nós vamos analisar e avaliar agora. Vamos ao estudo de um fenômeno, um deslocamento progressivo. Como assim? Um deslocamento que vai acontecendo de tal forma que as posições vão progredindo no eixo S ou X, como achar melhor. Na aula anterior, a gente havia utilizado este exemplo. Este fenômeno, o deslocamento, ele vai ter um evento inicial, caracterizado por uma posição inicial, e um evento final, caracterizado por uma posição final. Mas além de nós sabermos onde começou e onde terminou, é importante que nós saibamos em que instante começou e em que instante terminou. E como fazer isso? A gente vai precisar de um medidor de tempo. Esse medidor de tempo é o que nós chamamos de cronômetro. E este cronômetro você pode encontrar no seu celular. Todo cronômetro tem um certo início para a medida do tempo. A gente vem aqui, em iniciar, e ele começa em 0. À medida que o tempo vai passando, a gente pode ver em que instante o objeto esteve na posição 2 metros e em que outro instante ele esteve na posição final 6 metros. À medida que o tempo vai passando, a gente pode fazer esses registros. Suponha que, ao fazer o estudo deste fenômeno, deste deslocamento, você viu que ele estava na posição 2 metros, no instante inicial, 3 segundos. E ao final da sua observação, não significa que o movimento acabou. Esse nosso objeto pode seguir em movimento, mas ao final da sua observação, da sua medição, você fez aqui uma medição final, você viu que ao final de 5 segundos do início do cronômetro, a gente vai ter o objeto na posição 6 metros. Mas por que o instante, o tempo, é tão importante? Porque se a gente fala em rapidez tem tudo a ver com o tempo. O deslocamento vai ser a posição final 6 menos a inicial 2. 6 menos 2, 4 metros. O intervalo de tempo que passou vai ser o instante final 5 menos o instante inicial 3. Veja que assim se passaram 2 segundos. Se eu quero avaliar, analisar a velocidade com que esse movimento aconteceu, eu devo pensar da seguinte maneira. A rapidez é inversamente proporcional ao tempo gasto. Como assim inversamente? As coisas são mais rápidas quanto menor o intervalo de tempo para acontecerem. Se demorar muito tempo para acontecer, é lento. Se demorar pouco tempo para acontecer, é rápido. De tal maneira que ficou bem interessante definir a velocidade média, está aqui, Vm, ou vamos escrever velocidade média por completo mesmo, como sendo algo que é tão maior quanto maior for o deslocamento, o famoso ΔS, mas é inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Por isso que o intervalo de tempo fica no denominador. Você sabe que quanto menor o denominador, maior o resultado da divisão. Concorda comigo? De tal maneira que, nesta situação, a velocidade média desenvolvida por este objeto teve o valor de 4 metros dividido por 2 segundos, ou, em outras palavras, 2 metros por segundo. A unidade de medida no sistema internacional para a velocidade é o metro por segundo. Depois de estudarmos este fenômeno, que foi um deslocamento progressivo, vamos ver o que acontece de diferente se nós tivermos um deslocamento regressivo ou retrógrado. Vamos observar este movimento, em que o deslocamento começa numa posição S maior e termina numa posição S menor, regredindo, retroagindo aqui na nossa régua, na nossa trajetória orientada. Bem, posição inicial
foi de 5 metros. A posição final, 1 metro. O deslocamento, que é a posição final menos a inicial, vai ser 1 menos 5, que deu menos 4. Agora vamos analisar a outra informação necessária para que a gente avalie a velocidade média. Quando começou e quando terminou o movimento. Neste caso, suponha que o movimento tenha tido início quando o cronômetro marcava 7 segundos. E o final da sua observação, quando ele passava ali pela posição 1, a gente tinha o cronômetro marcando 11 segundos. O intervalo de tempo será instante final menos o instante inicial. Assim, nosso deslocamento foi posição final menos posição inicial. 1 menos 5, que deu menos 4 metros. O intervalo de tempo que se passou foi o instante final, 11 segundos, menos o inicial, 7 segundos, o que nos resultou em 4 segundos. E olha, a velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT, menos 4 metros dividido por 4 segundos, o que deu para a gente menos 1 metro por segundo. Por que a velocidade deu negativa? Porque o nosso deslocamento está regressivo. A gente está regredindo nos valores do nosso S, ou do X, se assim preferir. Douglas, e o intervalo de tempo vai ser sempre positivo? Cá entre nós. Sim, o intervalo de tempo é sempre positivo, porque o tempo está sempre num único sentido, do passado para o futuro. Nunca você vai encontrar indo do futuro para o passado ou do presente para o passado. A gente tem sempre um único sentido para o tempo. Então, não existe tempo retroagindo. O tempo sempre progride. Por esse motivo, quando você vai olhar aqui, quando o deslocamento é positivo, a velocidade média dá positivo. Dá positiva. Quando o deslocamento é negativo, a velocidade média dá negativa também. Agora, vamos para um exemplo mais no âmbito do que a gente vê no dia a dia, pensando em automóveis e estradas. E você vai numa viagem de carro de uma cidade A para uma cidade B. Você sabia que quando está na rodovia, ela tem as posições medidas em quilômetros? Tem gente que fala, olha, no quilômetro 200 da rodovia, ou no quilômetro 800 da rodovia. Pois é, e buscando essa ideia, veja aqui que a cidade A está no quilômetro 200 da nossa rodovia. Você se desloca para a cidade B, que está no quilômetro 800. Você começou sua viagem às 6 horas da manhã e foi terminar a viagem às 13 horas e 30 minutos. Ou melhor, às 13,5 horas. Você lembra que 30 minutos é meia hora? Tá aqui, 13 horas e meia. Bem, nós tivemos o evento inicial, a partida, o evento final, a chegada, e o fenômeno que nós tivemos foi o deslocamento. Qual foi a velocidade média neste fenômeno, neste deslocamento? O deslocamento foi espaço final menos espaço inicial, 800 menos 200, portanto 600 quilômetros. O intervalo de tempo vai ser o instante final menos o inicial, 13,5 menos 6 dá 7,5 horas. A velocidade média vai ser o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, 600 km divididos por 7,5 horas, o que resulta em 80 km por hora. E aqui encontramos a velocidade média. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Posso garantir que, se a velocidade máxima permitida nessa via, então máxima permitida, é de 100 km por hora, eu posso garantir que nessa viagem o motorista não foi multado? Você até pode pensar que sim, né? Olha, ele deu uma média de 80, né? Então 80 é menor do que o máximo permitido, logo ele não levou multa. Mas cuidado, a multa não está relacionada à velocidade média, mas àquilo que nós chamamos de velocidade instantânea, a conhecida rapidez instantânea com que o objeto está se movimentando. Vamos estudar um pouco mais sobre isso?
A velocidade instantânea é aquela medida pelos sensores, né, que a gente tem para multar os veículos ou também pelo velocímetro do carro. Essa velocidade num determinado instante, não, veja, não são em 2 instantes. A média precisa de 2 instantes e uma variação do tempo para que a gente consiga fazer a medida. A gente precisa conseguir calcular a velocidade em um instante só. Então, se fosse um instante só, o nosso instante final teria que ser igual ao instante inicial. Mas aí o nosso ΔT, que seria o instante final menos o inicial, daria zero. E a divisão por zero não existe. Então, como é que a gente faz para calcular num instante a velocidade? A gente usa uma operação matemática chamada de limite. Douglas, limite, exato. A gente vai fazer algo bem no limite, que a gente vai colocar um intervalo de tempo tão pequeno que ele não é zero, mas ele é quase zero. É por isso que os sensores de velocidade têm geralmente 2 faixas aqui, olha. Na via, ele vai marcar o instante em que passa pela primeira, o instante que passa pela segunda. Mas como essas 2 faixas estão muito próximas, esses instantes são quase iguais. O intervalo de tempo vai ser tão pequeno que ele vai tender a zero. E assim a gente consegue a velocidade naquele instante. E o que isso tem a ver com a pergunta da velocidade máxima permitida que eu havia feito na situação anterior? É o seguinte, quando você viaja, a sua velocidade não é sempre a sua média. Você vai variando a velocidade. Tem uma hora que aparece um semáforo, você tem de frear, parar. Em outros momentos, pode haver pessoas atravessando a pista, animais na pista. Você pode precisar parar para abastecer o carro. Uma viagem grande como essa, de 600 quilômetros, pode pedir que você pare o carro e faça um reabastecimento. E da mesma forma que você pode parar, você também pode dar aquela pisada feroz e chegar a alcançar velocidades acima do permitido. A média, então, não consegue te dar informações suficientes para que você saiba se a pessoa levou ou não a multa, né? Neste caso em que a gente pegou um intervalo de tempo muito grande e uma distância muito grande. Para avaliar as multas, a gente tem que calcular a velocidade num determinado instante e para isso a gente vai fazer uso de intervalos de tempo muito pequenos. Pequenas distâncias, pequenos intervalos de tempo vão dar uma informação mais precisa. Aqui concluímos a noção do que é a velocidade. Em um próximo encontro, nós vamos tratar das unidades sendo transformadas quilômetro por hora para metro por segundo para quilômetro por hora. Então, se você gostou desse nosso assunto, deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito sob medida para você? Conheça meus cursos em fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima! A gente se vê!